oramos, maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós continuamos na sua presença nesse momento, meu Deus, lhe agradecendo, Pai, por tão grande oportunidade de estarmos aqui na tua casa, aprendendo da tua palavra nesta manhã. Pai, abençoa o pedido de oração que eu tenho aqui nas minhas mãos, por essas pessoas que pedem, que estão necessitados, meu Deus. Também eu te peço, abençoa o teu servo, irmão Marco Joviano, que vai estar a partir desse momento ministrando a tua santa e bendita palavra. Usa o teu servo nas tuas mãos e que nós possamos aprender do Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Meus irmãos, sentai-vos, por favor. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos de novo. Agradeço ao servo do Senhor, o presbítero irmão Oberi, pela oportunidade. E agradeço, em primeiro lugar, a Deus, porque Ele nos deu a vida e condições de estarmos aqui falando da sua maravilhosa palavra. Coisa gloriosa poder falar em nome de um tão poderoso Deus. Quem não ficaria feliz em falar em nome de uma autoridade terrena, que acaso é lógico, uma autoridade boa terrena, que encarregasse da realização de um trabalho que viesse a beneficiar a tantos, assim como nós cremos que seremos beneficiados por um grande favor do Senhor, não por merecimento, naquele grande e glorioso dia. Quem não ficaria feliz de tamanha honra? Também nós ficamos felizes de poder falar, podermos falar da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o nosso texto, ele é animador. Ele deixa o crente feliz, deixa o crente satisfeito por saber que há um Deus soberano sobre tudo e todos que trabalha em favor dele. Nosso Deus, assim como diz a palavra do Senhor, é o Deus que trabalha por aquele que espera, por aquele que confia nele, aquele que está disposto a trocar as vantagens do mundo pelos prejuízos cristãos aqui na terra. Deus espera que nós tenhamos essa sabedoria, como um bom investidor, possamos poupar para o futuro, para lá na frente nós recebermos um tesouro tremendo que nenhum dinheiro aqui na terra, nenhum esforço, nenhuma capacidade humana poderia conquistar ou conseguir juntar. Meus irmãos, esse mês agora está um pouco atípico, né? Acredito que pelas atividades importantes que tivemos, como a primeira lição, o início da caminhada, nós tivemos ceia, não é isso? Na segunda lição estávamos na tenda, que foi uma bênção. A escolha entre a porta estreita e a porta larga, sem deixar de lembrarmos que, uma vez escolhida a caminhada, Deus não se agrada daquele que volta, que vira e desiste, não é isso? Deus quer que nós prossigamos. E também a porta estreita e a porta larga, não é aquela porta que eu entro estreita e depois o caminho fica largo. O caminho continua estreito. Infelizmente, alguns passam pela porta estreita e querem caminhar por caminho largo. Mas não, o caminho continua estreito. O caminho, às vezes, é até meio pedregoso, né? Tem uns espinhozinhos de um lado e do outro. Mas, assim como nós lemos em Apocalipse, Deus promete enxugar dos olhos toda lágrima. Toda aquela dificuldade do caminho estreito, ela será recompensada grandemente pelo Senhor. Então é motivo de satisfação, alegria, é um motivo de nós nos esforçarmos para que possamos alcançar essa bênção que o Senhor promete para nós. Mas eu quero ressaltar aqui de início a beleza do nosso texto áureo. A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor Jesus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade não é aqui. Faço essa observação como introdução para que nós não nos entristeçamos além do normal quando as coisas não saírem conforme a nossa visão, não saírem conforme aquilo que nós achamos que seria justo e reto, que seria bom e perfeito, porque a nossa pátria não é aqui. Talvez, quem sabe, que nós não tomemos gosto de ficar por aqui e esqueçamos que as maravilhas são futuras, são vindouras lá no céu de glória, conforme promete o Senhor. Se o crente começar a gostar demais, daqui a pouco ele vai mudar de ideia, deixa aqui mesmo. Então passaremos por dificuldades. Nós passamos um bom tempo no programa Sintonia com Deus falando sobre Gênesis e ali rodeando a arca de Noé. E nós vemos a dificuldade do ser humano
de governar a si mesmo, de manter uma vida de retidão e pureza, tendo tudo correto na mão dele, ele consegue desviar e complicar. Por quê? Por simples comportamento humano. Noé, existiam 8 pessoas. Noé, esposa, filhos e esposas. Noé conseguiu amaldiçoar o neto. Noé, os filhos conseguiram se desacertar entre si. Nós humanos temos complicações, temos problemas. Nós temos problemas. Mas isso vai ser tudo modificado, tudo vai ser acertado com a volta do Senhor Jesus, que nos levará para o céu. Amém? Meus irmãos, eu quero tratar aqui sobre uma partezinha que só tem para nós aqui, como na revista do professor. Na introdução, ele diz que nessa lição estudaremos o céu na perspectiva bíblica como morada eterna reservada para os cristãos. Então, essa é a nossa morada eterna. Não tenham dúvida quando alguém perguntar por que essa fé que você tem, por que você fala dessa forma? Porque eu creio na Bíblia e eu vou morar no céu. Amém? Não tenhamos dúvidas com relação a isso. E veremos a distinção do céu segundo o livro de Apocalipse, bem como o fim da carreira cristã. Após uma vida de perseverança na fé, passaremos por dificuldade, mas perseverança na fé, teremos espinho, perseverança na fé, teremos lágrimas, perseverança na fé, teremos doença, perseverança na fé, perderemos nossos queridos, mas perseverança na fé, renúncia aos prazeres deste mundo e bom ânimo diante das tribulações, os cristãos desfrutarão do repouso eterno ao lado de Deus. Para tanto, arguimos acerca do que é exigido dos servos de Deus para que desfrutem da esperança celestial e o que as Escrituras Sagradas estabelecem como regra de fé e prática para a vida cristã enquanto se aguarda o dia da redenção. O que nós temos que fazer para alcançar isso? A salvação, meus irmãos, é pela graça, mas ela não é de graça. Adão estaria no paraíso se ele guardasse a obediência. O mundo não seria assim se nós fôssemos obedientes. Nem tudo está escrito na Bíblia. Mas, observando os princípios, eu não cometo erro. Se eu não observar que eu não devo matar, eu não vou matar. Se eu não vou levantar falso testemunho, eu não vou levantar falso testemunho. Eu não vou roubar, eu não vou roubar. Adulterar, eu não vou adulterar. Eu vou obedecer, eu vou honrar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Se acaso faltou alguma coisa, eu estou honrando a Deus, estou glorificando a Deus, estou adorando a Deus. Opa, eu não vou fazer isso, que Deus não está sendo adorado, glorificado. Eu vou fazer tal coisa, não vou prejudicar o meu irmão, eu tenho que amar o meu irmão com a mim mesmo. São princípios. Então, se o homem observar o princípio, ele não erra. Nós temos que, nessa caminhada que Deus propõe para nós, para que nós cheguemos ao final com vitória, assim como diz o apóstolo Paulo, nós guardarmos os princípios. Quando faltar mandamento na Bíblia, lembremos dos princípios. Estou atentando contra Deus? Estou atentando contra alguém? Eu estou tomando uma vantagem devida? Por acaso eu estou prejudicando alguma pessoa? São princípios. Se nós guardarmos, nós viveremos da forma que o Senhor se agrada e alcançaremos o nosso novo céu e a nova terra, como dizem aqui, que é um local sem precedente, incomum, diferente, é um local nunca visto, um local que nem o João, quando observou ali, praticamente sabia, né, sobre como comparar, como fazer. É um ouro totalmente diferente do ouro conhecido, são coisas que nós não conseguimos nem definir. Assim como o apóstolo Paulo às vezes diz, são indizíveis, são coisas que não se consegue falar. Está fora do nosso entendimento humano. Então, o nosso Deus tem preparado para nós maravilhas, mas isso acontecerá quando? Após o juízo divino. Após Deus realizar todas as coisas. Nós veremos na lição que passaremos por fases na vida. Nós falaremos aqui como crentes pré-tribulacionistas. O assembleano ele crê que haverá uma descida de Jesus até as nuvens para encontrar com o povo. E ali haverá o chamado arrebatamento. É o chamado arrebatamento, não é a fase que vai dar início ao milênio, mas é antes disso. Essa fase vai dar início à grande tribulação. E Jesus, chegando às nuvens,
Ali ele recolherá o seu povo e levará para um local de descanso. Isso dará início à tribulação, que deverá durar cerca de 7 anos, sendo 3 anos e meio governado pelo anticristo com uma maravilha fora de sério, feliz. Vai ter crente de início, eu já digo. Nós temos músicas que dizem isso, e as músicas encaminham a gente para o bem e para o mal. Quando se canta, aonde está aquele povo barulhento? Quem está cantando está na situação feia, porque quem está cantando ficou no arrebatamento. Essa pessoa que procura o povo barulhento porque chegou no local, essa casa não abre, está vazia, não tem mais ninguém aí dentro, a igreja não abre porque o povo foi embora, estou procurando o pastor e não acha, então o pastor chega procurando os fiéis e não acha, é sinal que houve arrebatamento, ele ficou. Quem cantar isso aí não está bem. O povo barulhento vai ser recolhido, o povo fiel vai ser recolhido no arrebatamento. Aí começam 3 anos e meio de vida boa, vida tranquila, com o anticristo. E a partir de 3 anos e meio, assim conforme diz a teologia que seguimos como assembleano, começa a tribulação. Aí vem a grande dificuldade. Com certeza, muitos crentes se arrependerão, muitos ficarão totalmente pesarosos. Eu acho, já tendo certeza, que o arrebatamento já será um grande aviso. Que pessoas esperam para outra data, a pessoa até se conforma como não vai ter, o céu vai ser aqui mesmo, Deus vai melhorar e tudo mais. De forma que a pessoa já não está se preocupando mais com certas coisas. Assim como o apóstolo Paulo diz, em Romanos 12, ele se conformou com o mundo. Mas quando tem um arrebatamento, opa, isso é uma realidade, o crente então muda de postura e fica aguardando as demais fases conforme está estabelecida a Bíblia. Mas dessa vez, com grande dificuldade, essa facilidade que nós temos aqui não haverá. Nós ouvimos falar em países que as pessoas se encontram escondidas. E, infelizmente, aqueles que ficarem passarão por grandes dificuldades. Depois de terem passado 3 anos e meio, onde muitos se apostatarão ainda mais. Morrerão nos prazeres do mundo, no afastamento de Deus. E não haverá mais solução. Então, para nós começarmos a lição, destaco aqui as mortes que o cristão pode sofrer, que o ser humano pode sofrer. A morte física, se Jesus não voltar, todos nós passaremos por ela, mas ainda nesta vida podemos optar pela vida espiritual, estando com Deus, para alcançarmos a vida eterna, isso dá depois, com Jesus no juízo, ou a morte espiritual. Muitos estão vivos andando, mas estão mortos espiritualmente. Estão andando para um lado e para o outro, mas comunhão com Deus não tem. Então essa é a morte espiritual. Esses, então, se não mudarem de postura, estarão na morte eterna quando baixar a sepultura. E então, quando Jesus voltar, recolher os seus, esses estarão assim como aquele que nós vemos, Lázaro e o homem rico. Lázaro era pobre, mas tinha vida espiritual. O homem rico era rico, mas estava morto espiritualmente. Então ele foi para a morte eterna, enquanto Lázaro foi para o local de descanso. Para nós terminarmos essa parte, eu estabeleço então para nós meditarmos 3 tipos de céus, para nós começarmos a falar. Digo do céu de Lázaro, que está em Lucas 16, que o homem morreu e foi para aquele céu. Isso digo espiritual, depois falaremos da situação terrestre e tudo mais. E então, Lucas 16, ele foi para um local de descanso, antes do arrebatamento, antes do julgamento, não é isso? Do juízo final. Também Jesus promete para nós, o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento, então ele já diz ali que aquele povão todo vai subir e lá vai receber, não é isso? Cada um fala o seu fundamento, quando ele fala ali em 1 Coríntios 3, o fundamento, veja qual, o fundamento é Cristo, mas como você vai edificar? Com ouro, com madeira, qual o material que você vai utilizar? Como é que o crente vai construir a sua casa espiritual? Como é que o crente vai fazer essa edificação, edifício de Deus, não somos nós, de forma tal que possamos apresentar a Ele e sermos recompensados de acordo com a nossa construção aqui na terra. Então também, esse tipo de situação e também a promessa que nós temos, que Jesus falou em João 14. Assim como nós dizemos agora, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o João 14 diz para nós o quê?
João 14 já dá uma visão para nós, mas que seria esse Salvador? O que o Salvador foi fazer para nós? E ele vai dizer para nós, então, para nós já começarmos com a mesma visão, Jesus diz para nós aqui: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então é essa morada que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:20, ele diz para nós que a nossa morada está sendo preparada por Jesus. E quando ele voltar, ele vai levar para nós mesmos. Não é isso? Então, nesse sentido, começamos nossa lição dizendo da nossa introdução. Primeiro fala aqui, o objetivo que nós faremos aqui. Tentaremos alcançar aqui como objetivo dessa lição, depois da nossa introdução, nossa conversa aqui. Distinguir o céu, morada final na vida eterna com Deus, apresentar o conceito de céu conforme o livro de Apocalipse e pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Então não haverá facilidade. Jesus já disse aos seus discípulos: no mundo tereis tribulações, teremos dificuldades. Então, nos preparemos para isso, porque a recompensa vai ser muito maior de qualquer dificuldade nós possamos passar aqui na Terra. Amém? Na introdução do livro diz: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só se podem ser discernidas espiritualmente. Vemos em 1 Coríntios. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Temos vários versículos, não é isso? Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. E nós temos que ter a visão que nós estamos peregrinando aqui no céu. Aqui na terra. E assim como o povo de Deus, de Israel, peregrinou pelo deserto, nós passaremos por deserto aqui na terra também. Mas no final, assim como eles chegaram à terra prometida, nós chegaremos também à terra prometida. Infelizmente, aqueles que não creram no Senhor não conseguiram chegar à terra prometida. E infelizmente, aqueles entre nós também, ainda que façamos parte daqueles que estão que carregam Bíblia, que falam como, também não alcançarão, se não crerem no Senhor, a ponto de entregar a sua vida, mudar seus hábitos e peregrinar da forma correta, conforme determinação do Senhor nosso Deus. Amém? E no tópico 1, o céu, o alvo de todo cristão. Item 1, definindo o céu. A palavra hebraica chamaim, que significa céu, ou céus, que esse in normalmente é plural, apresenta 409 vezes no Antigo Testamento, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego oranos, céu, em Apocalipse nós vemos aqui, aparece 280 vezes no Novo Testamento em dois sentidos, como firmamento do universo, que Deus fez ali, nós vimos o firmamento, e o céu sideral das estrelas, acima dos siderais, sede da ordem das coisas eternas, ou seja, o céu que nós vemos com estrela e acima dele também. Então, o Bartolomeu se fala acima do céu, então nós vemos que acima daquelas estrelas que nós podemos ver, ou acima nos céus, então na morada de Deus. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida por altura e oranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir aos três locais distintos: ao céu atmosférico, nós vemos o céu atmosférico, aquele que nós podemos ver até antes da estrela, o universo do firmamento, lá em cima, aquele um pouco acima ali, e a morada de Deus, que seria, quem sabe, como disse o apóstolo Paulo, no terceiro céu da cor da Aparecida. Dos três locais aplicados a palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, que é a morada de Deus.
Então, nós dizemos que, para nós, o que interessa, nós vemos o céu. Porém, o mais importante é a morada de Deus. Interessante que na Bíblia nós vamos ver em 2 Samuel 18, 9, como vemos aquela perseguição de Absalão, depois de ele ter incomodado o pai dele e tudo mais, ele ficou preso numa árvore. E um servo chegou e falou para, esqueci o nome do Joabe, disse, eu vi Absalão, ele está preso na árvore, ele está entre a terra e o céu, ou seja, estava flutuando. Então na Bíblia nós vemos várias exemplificações. Saiu da terra, não está na terra, e também não chegou no céu, está flutuando entre a terra e o céu. Mas o céu para nós, como crentes que nós falamos, não é o céu esse que vai aonde os passarinhos voam, não é o céu onde as estrelas estão. O que interessa para nós é o céu onde Deus está, onde os cristãos vão morar, onde Deus tem um local reservado para nós, porque Jesus está preparando uma casa para aquele que crê. Amém? Então, o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, não por acaso. Esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado de estar para sempre com o Senhor. Conforme já falamos aqui, então, vemos em outros textos, mas Jesus falou em João 14 que está preparando um lugar para nós. É esse o céu, então, que ele se refere. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento da sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Ou seja, eu não vou me envolver com as coisas que não são celestes. Eu não vou logo, não estou dizendo que o cristão tem que ser aquele isentão. Não, para mim, eu vou morar no céu, não quero nem saber. Não, eu tenho um compromisso aqui no mundo. Eu tenho um compromisso. Não pensem que a gente pode abandonar tudo. Vamos falar a situação do samaritano. Não foi isso? Um era um sacerdote, eu não vou me contaminar, eu vou embora, eu vou fazer o cerimonial. O outro falou, levita, não, eu vou lá que eu vou adorar. Não, isso aí é contigo mesmo, ainda mais que não sei lá quem é você. Aí vem um samaritano e faz aquilo que nós não fizemos. Aquilo que quem ocupa o local no altar não fez. E todo crente é um sacerdote. Todo crente é um missionário, assim como diz o irmão Alceu, que onde se tem ali uma pessoa não crente, é um coração, é um campo missionário para que nós possamos fazer a pregação da palavra de Deus, levar a palavra do Evangelho. Nós temos que ser isentões, não é comigo, não é isso. É que certas coisas não convêm ao cristão, certas modas não convêm ao cristão. Eu não quero saber quem está no paredão. Eu não quero saber o que é o paredão. Eu não quero saber quem ganhou, se não ganhou. Eu não quero saber de coisas que não tem nada a ver com o reino e só contamina a minha mente, complica, tira referências ruins, de forma tal que daqui a pouco eu estou ali, lutando com o irmão Paulo ali. Irmão Paulo, quem o senhor acha que vai ganhar? Em vez de fazer, a gente estava assim. Mas aí ele falou, de repente, meu irmão, tem algum irmão que a gente possa orar lá na congregação? Tem algum casal que esteja precisando de aconselhamento? Está parecendo aquele casal daquele programa, é ou não é? Então nós não podemos nos misturar. A nossa visão é celeste. Nós temos que pagar um preço. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Certas roupas não convêm ao cristão. Certos comportamentos não convêm ao cristão. O cristão está, infelizmente, alguns se enganando. Quando vem a parábola do joio e do trigo, quer dizer que deixa ficar junto. Se eu arrancar agora, eu posso levar o outro também. Mas no final, o Senhor fará a grande colheita. E ali sim, Ele levará os seus, aqueles que se esforçaram, aqueles que batalharam, aqueles que renunciaram, aqueles que foram até muitas vezes prejudicados, choraram para não agir na altura da ação que recebeu, para não retrucar, pagar o mal com o mal. Mas Deus há de recompensar aquele que trocou, renunciou, aquele que escolheu estar com Ele a estar com o mundo. Amém? Então nós vemos aqui que é o nosso alvo, alvo do cristão,
Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, disse Jesus em João, né, que falou que passariam por dificuldades. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcançava pelo prêmio. Ou seja, no tempo do irmão Jeremias, tinha um desenho, o senhor é um ano ali perto de mim, um ano por aí. Tinha um desenho que tinha uns romanos que andavam naquelas bigas, naqueles cavalinhos, e tinham as disputas periódicas lá, e andava com aquele louro, aquela coroa, né, na cabeça, e aquela coroa com certo, não, era a honra do vencedor, mas ela perecia. Com o tempo ela se estragava, era material perecível. E o apóstolo Paulo diz que nessa nossa corrida, no final receberemos uma coroa incorruptível, uma coroa que não vai se estragar. Passaremos por dificuldades, porque não é uma disputa entre nós, é uma jornada onde um ajuda o outro, onde a minha alegria é a chegada do outro, onde a minha satisfação é a felicidade do outro, mas o meu contentamento é a edificação do outro. Não há disputa entre nós. Não há disputa entre nós. Deus diz que fará de nós uma família. E se eu não admitir os meus irmãos, eu vou ser rejeitado como filho. Se eu não lutar pelo meu irmão, eu não vou ter parte com Deus, que é Pai de todos nós. Então nós temos que prestar atenção que, uma vez cidadão dos céus, nós buscamos a coroa incorruptível, reservada a todo o que crê, aquele que obedece, aquele que segue, aquele que tem a Deus como Senhor e a Cristo como alvo. Essa é a coroa que tem proposta para nós. Uma vez como salvo, então nós temos que fazer isso. Assim, o apóstolo prossegue para o prêmio determinado com determinação, liberdade e empenho, com os olhos fixos no autor da salvação. Então, é Jesus. O cristão também, né, passa por... o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, que vem de Deus, e a Deus... é de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus trouxe para nós. Então, nós temos o quê? A minha visão é Cristo. Eu gosto muito, meus irmãos, quando ele fala, ele dá uma clara visão para nós, que nós temos, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mas a nossa cidade, quando ele joga aqui na frente, né, ele diz aqui, no 13, mas quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para os que estão adiante de mim, eu prossigo. Não, eu já sou crente, já sou salvo, não vou fazer mais nada, estou tranquilo. Na minha terra diria, estou com um boi na sombra, não vou fazer nada. Na verdade, a nossa caminhada é uma caminhada de santificação. A santificação é cada dia. Hoje, menos santo, amanhã mais santo, depois mais santo ainda. Não tem essa história de já estou lá dentro. Nós temos que prestar atenção nisso aí. Aquele que está de pé. A justiça do justo, disse o profeta Ezequiel, não o salvará no dia da sua adversidade. Nem a impiedade do ímpio o prejudicará ou causará condenação, caso ele se arrependa e mude. Então, se o crente começar a achar que já ganhou, ele vai começar a se dar o direito de fazer coisas que não deveria. Eu prossigo para o alvo, continuo no mesmo caminho, eu tenho a mesma visão, eu tenho o mesmo foco, eu não mudei de direção, porque Cristo é o alvo da minha vida. Não dá direito de nós andarmos de qualquer jeito. Já levantei a mão. Não. É progressiva. A santificação é dia a dia. E a expressão, a nossa pátria está no céu, sintetiza bem a nossa realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, para viver em a plenitude dessa cidadania. O cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, e que finalmente terá o corpo abatido e transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo, lá no final. Aos poucos nós vamos nos santificando. E esse corpo abatido só vai ser total e completamente transformado quando Jesus arrebatar os seus. Porque lá, naquele local, não vai entrar pecado.
Lá naquele local, os nossos comportamentos, os pensamentos serão modificados. As tentações não estarão mais sobre nós. Então, nós teremos, sim, a transformação. Até então, nós nos transformamos de fé em fé, de luta em luta, em passo, caminhada em caminhada, dificuldade em dificuldade, espinho em espinho, e sempre glorificando a Deus, porque nós teremos um galardão no final dessa caminhada. Sem a preocupação. O cristão passa a ter o céu como alvo, por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos aqui também um auxílio bibliográfico que diz que nós, para não ser muito extenso, vamos ver aqui, Nova Jerusalém Celestial. Ao invés de preparar um espaço, preparar uma cidade na terra para os crentes, Deus está preparando a Nova Jerusalém, que um dia descerá do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido, preparada para nós. Naquele grande dia, as promessas do concerto serão plenamente cumpridas. Por enquanto, não. O paraíso aqui na terra não vai ser. Agora não. Deus e o Cordeiro reinarão para sempre e sempre no seu trono, nessa cidade santa. A cidade de Jerusalém terrestre ainda tem um papel futuro a desempenhar no reino, no milênio, milenar de Deus. Jesus vai reinar depois da grande tribulação, diz assim a Bíblia, nós cremos. Jesus voltará e haverá uma batalha e vai reinar em Jerusalém, a cidade do grande Deus, do grande rei. E a partir daí o diabo vai ser preso por 1000 anos, Jesus reinará no milênio, na Jerusalém terrestre. Aí sim, haverá o juízo final, batalha final, Satanás jogado no fogo, no enxofre, não é isso? Onde está a besta e o falso profeta, e haverá o grande julgamento. Aí sim, a Nova Jerusalém, juízo final. Então essa Jerusalém da terra ainda tem o seu papel, que é o grande rei reinará durante o milênio, ainda haverá, depois que vem o novo céu e a nova terra. Muitos creem que Cristo, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino milenial, de 1000 anos, não é isso? Ele porá o seu trono em cima, na cidade de Jerusalém, depois do julgamento da grande trono branco. A Jerusalém celestial descerá a nova terra como sede do reino eterno de Deus, ou seja, depois do milênio, depois do juízo final, então vem a nova Jerusalém, conforme diz a palavra do Senhor. Item 2, a descrição do céu segundo Apocalipse. 10:30. Chegaremos lá. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominam a desordem, a tribulação e o juízo, quadro revelado na sequência é de um novo estado, de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais, esse céu também, a ouranos, ou seja, uma coisa nova, é o espaço astronômico que não se trata da habitação eterna. Então, esse espaço que nós vemos ali, que diz o apóstolo João, que vimos na definição no começo, ele não trata da morada de Deus ainda, é o espaço que nós vemos, é o espaço que vai até os astros, os astros celestes. Então, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. Então, a partir daí, nós estamos falando depois da grande tribulação, estamos falando depois do milênio, aí sim, a Nova Jerusalém, local novo, mundo, digamos, novo, não é um ambiente totalmente diferente, onde Deus dará descanso aos seus, não é isso? No item 2, no tópico 2, diz: a linda cidade como nossa morada, nossa nova morada. No versículo 2 do Apocalipse 21, após o apóstolo João faz menção da descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza da cidade.
por meio de passagens no Novo Testamento, a Nova Jerusalém, pode ser descrita como morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Então, é promessa de Deus para nós. E, assim como define a definição de fé, fé é o fim e fundamento daquelas coisas que eu estou esperando. Eu tenho a certeza da coisa que eu não estou vendo. Então, pela minha fé, eu espero na promessa de Deus. E por esperar na promessa de Deus, eu me esforço por alcançar. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Tendo Cristo como alvo, tendo o céu como objetivo e tendo Deus como Senhor. Não? Sim, minha irmã. Arrebatamento. Não, nós somos pré-tribulacionistas. Como pré, primeiro vem o arrebatamento. Não, o arrebatamento, o arrebatamento da igreja dá início ao governo do anticristo e à grande tribulação. Aqueles que não cantarem, aonde está aquele povo barulhento, né? Aquele sim, quem não ficar assim. Anticristo e besta jogado no lago. E Satanás aprisionado. São três figuras. O anticristo, né, o falso profeta, não é isso? O anticristo, o falso profeta, e a besta. E Satanás, que é a terceira figura. O anticristo, o falso profeta, né, a besta no fogo. E Satanás vai ser aprisionado 1000 anos. Então são três figuras diferentes. Os dois jogados no fogo, logo no começo. E aí a igreja volta. É previsto sim, alguns reinarão com Jesus em Jerusalém. Aqueles que passaram o sufoco e tudo mais, dificuldade, reinarão com Jesus. E Jesus irá julgar desde Jerusalém. Mas é interessante que nesse tempo vai nascer gente, nesse tempo vai morrer gente, nesse tempo na justiça, sem dor, sem perseguição, sem, digamos, influência satânica, sem tentação, ainda vai ter gente contra Jesus. Que no final os governos vão se juntar contra ele, sob influência de Satanás, para poder fazer a batalha final. Então, quer dizer, nós somos complicados mesmo. Tendo visto a Jesus durante 1000 anos, no fim do milênio. Jesus reinou 1000 anos. Nesse tempo nasceu gente e morreu gente, com certeza. Sob a influência de Cristo. Sob a calmaria da forte tentação da maldade. E mesmo assim, quando Satanás voltar 1000 anos, vai ter gente ainda se aliando a ele para a batalha final. Maldade do coração. Nós somos complicados. Caso sério. Então não é só ele não, nós somos complicados também. Ele só aproveitou a fraqueza que nós temos para poder fazer esse tipo de coisa. Nós temos fraquezas e nós temos que batalhar contra elas. Assim, cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Então não precisará de sol. O sol não precisará mais, o próprio Deus não terá templo, é o próprio Deus que será o templo que deverá ser adorado em todos os locais. O nosso Deus, como estando em todos os lugares, ele será então adorado pessoalmente, digamos assim. Teremos condições de estar com o nosso Deus, sob a bênção dele, sem as maldades do mundo, que ali não entrará nenhuma dessas maldades. Então vai ser uma cidade gloriosa, onde o Senhor já terá enxugado todas as lágrimas, separado o seu povo, aquele que quis estar com ele desde aqui, desse mundo turbulento. Então finaliza aqui o 2 dizendo, portanto, para nós a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo o sempre. Amém? Então ali será esse lar que Jesus falou
no João 14, que na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu estou preparando lugar para vocês e vou voltar nas nuvens para buscar vocês e ali vou reunir o meu povo, distribuirei os galardões, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, que cada um criou o seu edifício, seja com material de ouro, com material de madeira, com material de feno, qualquer que seja, sendo o fundamento Cristo, para que lá na frente, então, todos possam estar na tranquilidade por terem vivido a fé cristã. Não é isso? Então, mas esse arrebatamento ainda não é o local final. O local final é depois do juízo final. Depois que Satanás tiver sido solto, tiver a grande batalha, ele for jogado no lago de fogo e enxofre, que está previsto para nós aqui em Mateus 25, a partir do versículo 31, quando fala do julgamento das nações, ele vai pegar a direita e colocar as ovelhas e falar: vinde bendito meu Pai, possuir por herança o reino da preparadeira da fundação do século, não é isso? E colocar à sua esquerda, apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores, não é isso? Então já está previsto lá em Mateus 24, que fala uma série de coisas, e em Mateus 25, quando fala do julgamento das nações, a partir do versículo 31. Ok? Meus irmãos, termina a segunda, dizendo, o segundo tópico: a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Então essa é a Nova Jerusalém, no final de tudo, depois do juízo final, depois da batalha final, depois que Deus colocar os grandes e pequenos, os poderosos e não poderosos, diante dele e julgar. Depois que ele colocar aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino está preparado, e falar para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida: apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno. Aí sim, a Nova Jerusalém desce e o povo santo habita nela. Amém? E nós estaremos lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, um auxílio nosso aqui diz o destino final dos santos. O céu e a terra que conhecemos, desaparecerão para dar lugar a uma nova criação. Isto é anunciado desde o Antigo Testamento e é ratificado no Novo. O próprio Senhor, Jesus Cristo, confirma essa palavra profética: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Promessa divina de que a terra permanece para sempre significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. A palavra profética também anuncia um novo céu e uma nova terra. Quando for instalado o juízo do grande trono branco, o céu e a terra deixarão de existir. Ou seja, Deus separará para a esquerda, apartai-vos de mim, mas para a direita, vinde benditos do meu Pai. Amém? Tópico 3 para nós: o céu, fim da jornada cristã. Tópico, vê o item 1. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita. Conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estar com o Pai. 14, não é isso? Na casa do meu Pai é muita morada, né? Ele falou que viria buscar nós também. E virá buscar nós também. Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade num futuro quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ou seja, as coisas se cumprirão. Lembra que Abraão, né, assim é dito, ele já via coisas eternas. Abraão entregou o filho sabendo que Deus era suficiente para ressuscitar. Abraão cumpria conforme Deus falou: sai da tua terra, um Deus desconhecido, porque ele imaginava que haveria um futuro além do futuro terreno. Ele cria nisso. E muitos nós vemos, né, Davi várias vezes escreveu e mostrou nisso aí. Tanto é uma grande coisa que nós vemos, e também da parte do apóstolo Paulo, bem que é depois de Jesus, o apóstolo Paulo, Davi não quis matar Saul, porque ele temia a Deus muito. E ele falou: opa, longe de mim, né? Como disse o apóstolo Paulo, tocar no ungido do Senhor, não se mexe no ungido do Senhor. Essa era a visão dele, porque ele sabia que Deus era, além daqui da terra, ele teria uma vida no céu com Cristo.
né? Com Deus, que não se falava em Cristo naquele tempo ainda, mas ele sabia que quando viesse o prometido, e ele sabia que da descendência dele, conforme promessa, porque ele vinha da linhagem de Judá, nasceria o Salvador. E então, se viria um Salvador, é sinal que tinha pecado, precisaria de salvação, e ele perderia a sua salvação se ele não seguisse a ordem do Pai do Salvador, não é isso? Então, desde o Antigo Testamento já tinha, não só no Novo Testamento também. Mas o tópico 1 tópico 3, né? Nós vemos, então, estaremos com Deus, porque assim é a promessa do Senhor. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas, ou seja, não teremos mais essa correria. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclarece a respeito da redenção do mundo material. Ou seja, nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Nós receberemos um corpo incorruptível conforme Jesus tem. Assim como vemos a palavra do apóstolo Paulo, que quando Jesus vier nas nuvens, chamará aqueles que estiverem mortos, que morreram, né, adormeceram em Cristo, e aqueles que estiverem vivos também encontrarão com ele nas nuvens, serão transformados, né, e não mais verão a corrupção, não serão mais sujeitos ao pecado, ou seja, a tentação por parte de Satanás não terá mais ação sobre ele. Senão, não seria um local de santificação se eu tivesse ainda submissão ao pecado. Eu não estaria mais sujeito ao pecado. Diz aqui também, para nós terminarmos, né, antes da conclusão, no tópico 3, item 3, o céu como repouso eterno. A expressão repouso não tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, adoração, serviço, iluminada, serviço, ilimitada aprendizagem. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que no céu seria um lugar de repouso, de descanso, é pelo fato de que o crente descansará das suas fadigas, cansaço, exaustão presentes hoje, ou seja, o corpo transformado não fica exausto, o corpo glorificado não fica fatigado, não sofre dores, não teremos mais hospital na cidade, não teremos mais delegacia na cidade, não precisaremos fechar a porta na cidade, não precisaremos usar arma na cidade, não teremos aquela preocupação que temos na cidade. Eu estou caminhando, vem alguém lá, será que é pessoa boa, ou atravessa a rua, não atravessa a rua? Lá não terá isso, não terá noite, a luz será o próprio Deus que permanecerá o tempo todo, todos serão vistos, todos serão irmãos, todos estarão em perfeita harmonia com Deus e um com o outro. Então também isso é a fadiga e Deus dará esse descanso para nós. Teremos tranquilidade de poder andar com liberdade, estar com tranquilidade, tratar o outro sem problema, né? Então, por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso, é porque não teremos isso para nos incomodar, para nos perturbar, para fazer com que nós vivamos estressados. Esse lugar de repouso é o fim da nossa jornada cristã, é a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Ou seja, eu sou pó da terra, eu sou homem, mas mesmo como homem eu vivo como crente. Eu sou cidadão do céu. Não só porque a coisa está ao alcance da minha mão que eu tenho que pegar. Não só porque as coisas estão na direção dos meus olhos que eu tenho que olhar. Não só porque eu estou com a coisa na minha possibilidade que eu tenho que alcançar. Eu tenho que saber que eu sou do céu. Essas coisas são da terra. E eu tenho princípios. Segundo os princípios do que eu creio diante de Deus, isso é lícito fazer? Sim, meu irmão. Todos juntos.
Todos juntos diante do nosso trono de Deus, irmanados em harmonia e glorificando o Cordeiro. Então, esse é o descanso, essa é a promessa e essa é a nossa esperança. Por isso que eu acho interessante, tem até música que diz, estou desesperado. Imagina o crente desesperado. O que movimenta o crente é a esperança. Eu não estou vendo o céu, mas eu espero pelo céu. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio em Jesus. A situação não está boa, mas eu creio na melhora. Eu creio que haverá um local que não vai ter doença, não vai ter chateação, não vai ter perturbação, onde a pessoa vai poder andar com tranquilidade, estar com tranquilidade. Não vai ser um tédio. Adoraremos a Deus o tempo todo. Não vai ter limitação física. Não vou mais envelhecer, não vão, né? Aquela dor na perna que a gente acorda às vezes, né? Ai, minha coluna. Não vai ter mais esse tipo de coisa, né, irmão? Não vai, porque Deus estará renovando e transformando todos os corpos em corpos glorificados. Então, é essa a nossa esperança. Não esqueçam da esperança. A sinopse do nosso tópico 3 diz: o céu é o lugar de repouso do cristão. E o fim da carreira espiritual não é uma corrida, é uma caminhada, é uma jornada. Passo a passo, dia a dia. Caí hoje, levanto e prossigo. Vacilei hoje, pois não, minha irmã? Minha irmã, diz a palavra do Santo Deus que o inferno devolverá os seus mortos e também o mar devolverá os seus mortos. O mesmo corpo será recebido de novo, reintegrado de novo. Se não, digamos assim, o que foram queimados foram separadas as partículas, não é isso? Mas daquilo que a minhoca comeu, também não foi separado? Ninguém está inteiro. A minhoca comeu, ou explodiu, ou pegou fogo, ou a água derreteu, o peixe comeu, o peixe está para lá. Eu já comi aquele peixe que comeu o camarada lá. Mas não é. Então Deus sabe. Deus vai chamar todos a serem reintegrados. É isso que fala a corrupção. Jesus não conheceu corrupção. Ele não decompôs. Ele não começou a desfazer. Porque nós somos sujeitos à corrupção. E todos que foram corrompidos por fogo, por explosão, por água, por fera, não teve que foram comidos por fera no Coliseu, vão ser chamados de volta. E aí Deus vai glorificar a pessoa, né, o corpo. Vai ser igual? Não vai ser igual. As pessoas que viveram com Jesus 3 anos não conheceram Jesus. Então alguma modificação tem. Os homens dormiam, andavam, caminhavam, comiam com ele e não conheceram. Então tem alguma coisa errada, é ou não é? Alguma diferença tem, mas vai ser o mesmo que vai ser glorificado. Nossa conclusão diz: para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a nossa mente. Assim diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Não nos conformemos com esse mundo, não disputemos o paredão, não queiramos saber das coisas que não são nossas, nos afastemos das paixões do mundo. O apóstolo Paulo já dizia para o pastor Timóteo: foge das paixões da mocidade. Eu digo, fuja das paixões mundanas, saiam daquelas coisas que conduzem à corrupção. Nós sabemos que estamos errados. Mas só isso aí todo mundo faz? É ou não é? Fuja dessas coisas que não pertencem ao cristão. Nós transformando a nossa mente. É preciso ter uma nova natureza. Assim como Jesus falou para Nicodemos, não é isso? Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. O homem carnal só acredita no que vê. O homem espiritual espera, porque há uma promessa para nós. Há uma promessa para nós. Como você aceita essa coisa? Porque eu creio. E a fé é o fundamento daquela coisa que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então, há uma promessa para nós, e eu creio, nosso Deus não mente. Já disse Balaão, não é homem para que minta, não é isso? Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória. E o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as suas regras divinas, estabelecidas na palavra de Deus. Então, está aqui o que eu preciso. Não falava de internet, mas fala em princípios. Não falava de foguete, mas fala em princípios. Não falava de algumas tantas coisas, mas fala nos princípios. Estarei amando a Deus sobre todas as coisas, estarei cuidando do próximo como a mim mesmo, estarei fazendo alguma coisa boa e agradável, a minha mente estará sendo conforme a visão espiritual. Aqui estão os princípios. Meus irmãos, espero que Deus, pela vida do servo dele, tenha abençoado
aqueles que ouviram. Espero ter sido bastante claro. Não quero entregar em cima do tempo o irmão Oberi fazer a conclusão final. Que o Senhor vos abençoe, que Deus esteja conosco, que segure pela mão, para que nós não fiquemos na caminhada. Eu quero chegar lá e quero ver os irmãos também na Nova Jerusalém. Amém? Paz seja convosco.